Você está pronto para experimentar uma grande virada em sua vida? Já se sentiu como se estivesse enfrentando obstáculos esmagadores? Meus amigos, estou aqui para dizer que Deus pode derrubar cada muro que está à sua frente. Se você está acreditando comigo com fé, clique no botão de curtir abaixo. Hoje, exploraremos como Deus pode derrubar os muros em sua vida e trazer a tão esperada grande virada. Também vou orar uma oração poderosa com você em nome de Jesus, então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Se você está acreditando comigo com fé, clique no botão de curtir abaixo. Hoje, exploraremos como Deus pode derrubar os muros em sua vida e trazer a tão esperada grande virada. Também vou orar uma oração poderosa com você em nome de Jesus. Então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Imagine que você é um atleta se preparando para a corrida mais importante da sua vida. Você treinou por meses, empurrando seu corpo ao limite, mas no dia da corrida, você chega e encontra um enorme muro bloqueando a pista. Parece impossível de superar, erguendo-se acima de você e se estendendo o mais longe que os olhos podem ver. Este muro representa os obstáculos em sua vida, sejam dificuldades financeiras, desafios de saúde, relacionamentos rompidos, sonhos não realizados ou qualquer outra provação que você possa estar enfrentando. Mas assim como Josué enfrentou as muralhas impenetráveis de Jericó, você também pode ver esses muros desmoronarem diante de você. Em Josué 6:20, lemos: Então o povo gritou quando os sacerdotes tocaram as trombetas, e aconteceu que, ouvindo o povo o som da trombeta, e o povo gritou com um grande grito, o muro caiu por terra abaixo. Então o povo subiu à cidade, cada um diante de si, e tomaram a cidade. Este momento poderoso nos lembra que, quando alinhamos nossa fé com as instruções de Deus, até os obstáculos mais assustadores podem ser superados. Agora, vamos analisar 3 aspectos essenciais que podem levar à sua grande virada. Identificando seus muros. Meus amigos, começaremos identificando os muros em nossas vidas. Esses obstáculos vêm de muitas formas, cada um único para nossas jornadas pessoais. Alguns de vocês podem estar enfrentando muros de medo que paralisam seu progresso. Outros podem estar lidando com muros de dúvida que nublam sua visão das promessas de Deus. Talvez você esteja confrontando muros de falhas passadas que parecem definir seu futuro. Ou talvez esteja enfrentando muros de falta de perdão que o mantém preso na amargura. Independentemente de quais sejam seus muros, saiba que Deus os vê e está pronto para agir. Em Efésios 3:20, somos lembrados do poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Este versículo nos assegura que a capacidade de Deus ultrapassa nossa imaginação. Ele pode demolir muros que pensamos serem fixações permanentes em nossas vidas. Mas para experimentar nossa grande virada, devemos primeiro reconhecer esses muros. A negação apenas fortalece sua fundação, tornando-os mais difíceis de superar. Portanto, hoje, eu o desafio a enfrentar seus muros de frente, nomeá-los, reconhecer seu impacto em sua vida, mas não deixe que eles o definam. Lembre-se de que esses muros não foram construídos por Deus e não têm lugar em seu plano para você. Em 2 Coríntios 10:4-5, recebemos uma verdade poderosa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando os sofismas, e toda alta coisa que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estes versículos revelam que estamos em uma batalha espiritual, mas não estamos desarmados. Deus nos equipou com armas poderosas para derrubar fortalezas. Essas fortalezas são os muros em nossas vidas que parecem esmagadores, mas com o poder de Deus, podemos derrubá-los e trazer nossos pensamentos para a obediência de Cristo. Para alinhar-se com a verdade de Deus, ao identificar seus muros, lembre-se de que eles não são mais fortes do que o seu Deus. Eles podem parecer altos e imponentes, mas são nada comparados ao seu poder. Em Jeremias 1:10,
Deus declara: Vê, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e para transtornar, para edificar e para plantar. Deus lhe deu autoridade para derrubar e destruir esses muros. Você não é uma vítima das suas circunstâncias, mas um vencedor através de Cristo. Seus muros não definem seu destino. As promessas de Deus é que o fazem. Então, meus amigos, tire um momento para refletir sobre os muros em sua vida. O que tem impedido você de experimentar o melhor de Deus para você? O que tem impedido você de experimentar a sua grande virada? É um muro de medo que o impede de entrar no seu chamado, ou um muro de erros passados que o faz sentir-se indigno das bênçãos de Deus. Talvez seja um muro de autofala negativa que constantemente mina sua fé. Seja o que for, leve isso diante de Deus agora mesmo. Reconheça sua presença, mas também declare que é apenas temporário. Sua grande virada está chegando e cada muro em sua vida será derrubado. Em Isaías 45:2, Deus faz uma promessa poderosa. Eu irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus já está indo adiante de você, preparando o caminho para a sua grande virada. Ele não está intimidado pelos muros que você enfrenta, está pronto para destruí-los. Esses portões de bronze e ferrolhos de ferro representam os obstáculos aparentemente impenetráveis em sua vida, mas para Deus são tão frágeis quanto vidro, prontos para serem quebrados pelo seu poder. Então, meus queridos amigos, ao identificarmos esses muros, vamos também identificar o nosso Deus. Ele é o destruidor de muros, o abridor de caminhos, o trabalhador de milagres. Nenhum muro é alto demais, nenhum obstáculo é forte demais para ele superar. Sua grande virada não é apenas uma possibilidade, é uma promessa de Deus. Cada muro em sua vida será derrubado, não pela sua força, mas pelo seu espírito. Em Zacarias 4:6, somos lembrados: não por força nem por poder, um obstáculo é espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É hora de parar de tentar derrubar esses muros com sua própria força. Em vez disso, entregue-os a Deus e veja-o agir em seu favor. Sua grande virada está chegando e será mais incrível do que você pode imaginar. Número 2. Ativando sua fé. Meus amigos, agora que identificamos nossos muros, é hora de ativar nossa fé. A fé é a chave que desbloqueia sua grande virada e derruba cada muro. Em Hebreus 11:1, recebemos uma definição poderosa de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sua fé é a substância de sua grande virada, mesmo quando você ainda não a vê. É a evidência de que seus muros cairão, mesmo enquanto ainda estão de pé. Mas como ativar essa força poderosa em nossas vidas? Primeiro, devemos entender que a fé não é passiva, é ativa e viva. Tiago 2,17 nos diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Sua fé deve ser acompanhada de ação para ser eficaz. Isso não significa lutar com sua própria força, mas dar um passo em obediência a Deus. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca, a fé de Noé foi ativada através de sua obediência. Ele não esperou a chuva começar antes de começar a construir. Sua ação cheia de fé o preparou para a grande virada que estava por vir. Da mesma forma, sua grande virada exige uma ação cheia de fé da sua parte. Que passo de obediência Deus está chamando você a dar hoje? Talvez seja perdoar alguém que o feriu profundamente, ou talvez seja se aventurar em um sonho dado por Deus que você tem adiado, ou pode ser escolher louvar a Deus no meio das suas circunstâncias desafiadoras. Seja o que for, saiba que sua obediência está regando as sementes de sua grande virada. Em Marcos 11:22-23, Jesus nos dá uma lição poderosa sobre a fé. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que qualquer que dissesse a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidasse no seu coração, mas creia que se fará o que diz, assim será com ele. Suas palavras têm poder quando estão cheias de fé.
Comece a falar aos seus muros como se já estivessem caindo. Declare as promessas de Deus sobre sua situação, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Sua grande virada começa em seu coração e mente antes de se manifestar no mundo natural. Outra chave para ativar sua fé é cercar-se de pessoas cheias de fé. Provérbios 27:17 nos lembra: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Quem você está permitindo falar em sua vida? Eles estão reforçando seus muros ou ajudando a derrubá-los? Busque relacionamentos que fortaleçam sua fé e desafiem você a crescer. Junte-se a uma comunidade de crentes, como a nossa comunidade devocional Diária Jesus, que estará ao seu lado em oração e encorajamento. Lembre-se, sua grande virada não é apenas para você. É um testemunho que inspirará outros. À medida que ativa sua fé, também cultive uma atitude de expectativa. Espere que Deus se mova em sua situação, não importa quão impossível pareça. Em Marcos 9:23, Jesus declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sua crença abre a porta para as possibilidades de Deus em sua vida. Não limite o que Deus pode fazer com base em suas experiências passadas ou circunstâncias atuais. Ele é um Deus do impossível e se alegra em fazer o extraordinário por seus filhos. Ativar sua fé também envolve persistência na oração. Em Lucas 18:1, somos encorajados. Também lhe propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Continue orando, continue acreditando, continue declarando as promessas de Deus sobre sua vida. Sua grande virada pode não vir instantaneamente, mas certamente virá se você não desistir. Lembre-se da história da viúva persistente em Lucas 18. Sua persistência teve recompensa, e a sua também terá. Outro aspecto crucial de ativar sua fé é a gratidão. Comece a agradecer a Deus pela sua grande virada antes mesmo de vê-la. Em Filipenses 4:6, somos instruídos: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A gratidão desloca seu foco dos muros para o destruidor de muros. Ela o lembra da fidelidade de Deus no passado e constrói sua confiança para o futuro. Comece cada dia agradecendo a Deus pela grande virada que está a caminho. Além disso, lembre-se de que a fé cresce através dos desafios. Tiago 1:2-3 nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Suas lutas atuais não são punições, são oportunidades para sua fé crescer. Encare-as como trampolins para sua grande virada e não como obstáculos. À medida que ativa sua fé, você está se posicionando para o miraculoso. Seus muros não têm chance contra um filho de Deus cheio de fé. Sua grande virada está chegando e cada muro em sua vida será derrubado. Continue acreditando, continue declarando, continue esperando. Seu momento de grande virada está mais perto do que você pensa. Número 3. Abraçando sua grande virada. Meus amigos, agora que identificamos nossos muros e ativamos nossa fé, estamos à beira da nossa grande virada. É hora de abraçar a vitória que Deus preparou para você. Sua grande virada não é apenas uma possibilidade, é uma promessa do próprio Deus. Em Isaías 43:19, Deus declara: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está prestes a fazer uma coisa nova em sua vida. Ele está abrindo um caminho onde parece não haver nenhum. Esses muros que o confinaram estão prestes a desmoronar. Mas como nos posicionamos para abraçar completamente essa grande virada? Primeiro, devemos manter uma atitude de expectativa. Espere que Deus se mova em sua situação a qualquer momento. Em Abacu 2:3, somos lembrados: porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-a,
porque certamente virá, não tardará. Sua grande virada tem um tempo determinado e não se atrasará, mesmo que pareça demorada. Continue esperando, continue acreditando. O tempo de Deus é perfeito e ele nunca chega atrasado. Em seguida, devemos estar preparados para agir quando Deus se mover. Quando as muralhas de Jericó caíram, os israelitas tiveram que estar prontos para marchar e reivindicar sua vitória. Sua grande virada pode exigir uma ação imediata da sua parte. Esteja pronto para dar um passo de fé quando Deus abrir a porta. Em Efésios 5,16, somos encorajados. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não perca seu momento de grande virada por estar despreparado ou distraído. Fique alerta. Esteja pronto para o seu tempo de libertação. Está próximo. Ao abraçar sua grande virada, lembre-se de que não é apenas para seu benefício. Deus quer usar seu testemunho para encorajar e inspirar outros. Em 2 Coríntios 1, versículos 3 a 4, somos informados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua história de grande virada se tornará uma fonte de esperança para outros que enfrentam muros semelhantes. Esteja preparado para compartilhar como Deus derrubou seus muros e trouxe sua vitória. Como mencionado anteriormente, outro aspecto importante de abraçar sua grande virada é manter um coração de gratidão, mesmo antes de ver os muros caírem. Agradeça a Deus pela vitória que Ele está trazendo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão posiciona seu coração para receber tudo o que Deus tem para você. Ela demonstra sua confiança em sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. À medida que abraça sua grande virada, esteja preparado para a oposição. O inimigo não quer vê-lo caminhar em vitória, mas lembre-se, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4 nos assegura: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Nenhuma força das trevas pode prevenir a grande virada que Deus determinou para você. Mantenha-se firme na sua fé, sabendo que a vitória já é sua em Cristo. Abraçar sua grande virada também significa deixar o passado para trás. Não permita que falhas ou desilusões passadas o impeçam de receber seu milagre. Em Filipenses 3,13, Paulo declara: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É hora de esquecer o que ficou para trás e seguir em frente para a sua grande virada. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã, e seus planos para você são bons. À medida que você entra em sua grande virada, esteja preparado para que Deus supere suas expectativas. A grande virada de Deus para você pode ser muito maior do que você imaginou. Esteja aberto às surpresas dele e pronto para receber mais do que você pediu. Lembre-se, abraçar sua grande virada é um processo contínuo. Não é um evento único, mas uma caminhada contínua na liberdade que Deus proporciona. Gálatas 5:1 nos encoraja: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais outra vez a um jugo de escravidão. Uma vez que seus muros caírem, não permita que novos sejam construídos. Mantenha-se firme na sua liberdade e continue a caminhar pela fé. Ao abraçar sua grande virada, lembre-se de que é apenas o começo. Deus tem coisas ainda maiores reservadas para você. Sua grande virada hoje abre o caminho para vitórias futuras. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Continue buscando a Deus, continue confiando nele, pois ele tem mais viradas planejadas para o seu futuro.
Meus amigos, o momento da sua grande virada está aqui. Aqueles muros que o confinaram estão caindo. Abrace esta vitória de todo o seu coração. Entre na liberdade que Deus preparou para você. Sua grande virada não está apenas chegando, ela está aqui. Cada muro em sua vida está desmoronando diante do poderoso poder de nosso Deus. Caminhe nesta verdade, viva nesta realidade, pois você é um filho de Deus de grande virada. Agora, para todos que estão ouvindo minha voz, vamos orar ao Senhor. Quero que você faça esta oração comigo, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o destruidor das correntes e o destruidor dos muros. Teu poder não tem limites e Teu amor não tem fronteiras. Eu me assusto com a Tua majestade, sobrecarregado pela Tua graça que liberta os cativos. Senhor, Tu és o Deus que separou o Mar Vermelho e derrubou as muralhas de Jericó. Nada é impossível para Ti, e eu Te louvo por Tua força incomparável e amor infalível. Agradeço-Te, Pai, pela Tua misericórdia e compaixão sem fim para comigo. Agradeço-Te por nunca teres desistido de mim, mesmo quando enfrento obstáculos aparentemente esmagadores. Sou grato pela Tua paciência, enquanto aprendo a confiar plenamente em Ti, com cada muro em minha vida. Senhor, venho diante de Ti agora pedindo perdão pelos meus pecados. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei de Teu poder e tentei depender da minha própria força. Também escolho perdoar aqueles que pecaram contra mim, assim como Tu me perdoaste. Pai, oro agora por cada muro que se levanta diante de mim. Seja um muro de medo, dúvida, falhas passadas ou falta de perdão. Eu o trago diante de Ti agora. Senhor, assim como derrubaste as muralhas de Jericó, peço que demolires estes muros em minha vida, em nome de Jesus. Declaro que todo forte é derrubado. Repreendo o espírito de medo e dúvida em nome de Jesus. Amarro o poder das falhas passadas e me liberto de sua influência, em nome poderoso de Jesus. Senhor, declaro que nenhum muro é alto demais, nenhum obstáculo é forte demais para Teu poder. Oro por uma grande virada em cada área da minha vida que precisa do Teu toque. Senhor, se forem muros financeiros, providencia abundância e sabedoria. Se forem muros em relacionamentos, traga reconciliação e cura. Para muros de enfermidade, declaro cura completa e restauração em nome de Jesus. Pai, peço que Tuas bênçãos fluam livremente em minha vida à medida que esses muros caem. Abre-me coragem para entrar na liberdade que estás proporcionando. Oro por cura em meu corpo, mente e espírito. Senhor, protege-me dos ataques do inimigo que procura reconstruir esses muros. Protege-me de desencorajamento, dúvida e medo que tentam voltar. Senhor, oro pelas mesmas bênçãos para meus entes queridos. Derruba os muros em suas vidas. Traz grandes viradas para suas situações. Cura-os, protege-os e derrama sobre eles Tuas abundantes bênçãos. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de Ti agora. Viemos em concordância, orando pelas viradas e vitórias uns dos outros. Pai, declaramos que nossos muros estão caindo em nome poderoso de Jesus. Reivindicamos a vitória que já conquistaste por nós na cruz. Enche-nos com Teu Espírito Santo, capacitando-nos a caminhar em liberdade e ousadia. Pedimos Tua proteção enquanto entramos nos novos territórios que estás abrindo para nós. Agradecemos, Senhor, pelas grandes viradas que estás trazendo em nossas vidas, famílias e comunidades. Damos a Ti toda a glória pelos muros que estão desmoronando e pelas vitórias que experimentaremos. Que Tua vontade seja feita na terra e em nossas vidas, assim como é no céu, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Você sabia que Deus se importa com as pessoas que permanecem em sua vida, porque as pessoas em sua vida são importantes para o seu destino, e ter a companhia errada pode impedi-lo de cumprir sua missão. Neste vídeo,
Você entenderá por que, como um escolhido, você deve se afastar de amigos e alguns familiares. Você aprenderá a importância de sua missão divina e compreenderá seu papel em trazer o propósito de Deus à Terra. Certifique-se de assistir a este vídeo até o final para não perder nenhuma parte. Antes disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso e ative o sino de notificação. Como um escolhido, você se torna unido a Deus e ao propósito dele para a sua vida. Sua vida não é mais sua. Agora você vive para seu Criador. No momento em que você percebe o chamado de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você experimenta é o isolamento de sua zona de conforto. Deus pode já ter começado a levá-lo por este caminho, mas você acha difícil se desprender de amigos e família porque não entende a razão por trás disso. Aqui estão algumas razões pelas quais os escolhidos devem se afastar de amigos e família. Número 1. Para removê-lo da inveja. Sua missão como escolhido de Deus muitas vezes atrai reações negativas das pessoas ao seu redor. Isso porque muitas pessoas geralmente sentem ciúmes do progresso na vida de outras pessoas. Muitos deles, por meio de seu ciúme, podem levar à inveja e se tornar um obstáculo para você. É por isso que Deus te separa de um ambiente assim no início da sua jornada. Deus começa a revelar suas intenções para você. Agora, esses sonhos que Ele te dá são frágeis e, se não forem protegidos, podem ser abortados. Você pode compartilhá-los com as pessoas erradas por entusiasmo e elas podem te dissuadir de persegui-los. Elas te mostrarão 1001 motivos pelos quais você não pode alcançá-los, fazendo você se desencorajar. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. Ninguém pode imaginar até onde muitos estão dispostos a ir por ódio ao próximo. Então, quando Deus te pede para se afastar de amigos e familiares assim, Ele está tentando te proteger do perigo. A raiz da inveja e do ciúme no coração de um homem pode levá-lo a fazer o mal. Isso ocorre porque o inimigo aproveita o estado do coração deles para trazer danos. Lembre-se de que o inimigo quer matar, roubar e destruir tudo o que Deus tem para você. Então, quando ele encontra pessoas cujos corações respiram inveja, elas se tornam ferramentas perfeitas em suas mãos, como os irmãos de José foram. José era um escolhido. Deus queria usá-lo para preservar a vida das pessoas durante a fome que aconteceria no futuro. Quando menino, ele começou a ter sonhos sobre esse futuro glorioso que Deus tinha para ele. Como sua família era a mais próxima dele, foram eles a quem ele compartilhou seus sonhos. Mas José não estava atento às suas reações. Gênesis 37, 4, 5, 8, 11 e 20 diz: Quando seus irmãos viram que o pai dele o amava mais do que a qualquer um deles, odiaram-no e não podiam falar com bondade para com ele. José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Seus irmãos lhe disseram: Você pretende reinar sobre nós? Vai nos governar? E eles odiavam-no ainda mais por causa do seu sonho e do que ele havia dito. Seus irmãos estavam com ciúmes dele, mas seu pai guardava o assunto em mente. Venham agora, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas e dizer que um animal feroz o devorou. Então veremos o que acontecerá com seus sonhos. A inveja no coração de seu irmão os levou a planejar matá-lo. Se Deus não tivesse caminhado com José, seus irmãos teriam se livrado dele e acabado com o propósito de Deus para ele. Se tivessem tido sucesso em seus planos, nunca haveria um primeiro-ministro chamado José no Egito. É por isso que Deus te separa de tais pessoas. Você também deve estar atento a essas pessoas. De alguma forma, José não pôde detectar a atitude deles, mas a Bíblia capturou a aversão deles por ele. Se José tivesse permanecido naquele ambiente, seus irmãos teriam atrapalhado o plano de Deus para ele. Você deve ter cuidado com as pessoas com quem compartilha seus sonhos. Deus principalmente revela seus planos para a sua vida, porque Ele quer dar uma dica do que está por vir. Ele também quer te encorajar e te dar um senso de direção. Sonhos são frágeis e há a possibilidade de que nunca se realizem se você não os nutrir.
Uma das maneiras que Deus preserva seus sonhos é te separando de pessoas que são ou seriam invejosas de você. Número 2, para te dar um novo começo. Você se sente pressionado onde está? Precisa de uma mudança? Uma das razões pelas quais Deus te separa de seu ambiente atual é para te dar um novo começo. Amigos e familiares é para te dar um novo começo. Isso é o que ele fez com Abraão. Gênesis 12, 1 diz: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele o tirou de tudo que parecia comum. Abraão não apenas deixou sua família, ele deixou seu país e tudo o que conhecia para trás. Às vezes, onde você está pode ser um grande obstáculo. Sua localização pode limitar suas experiências e perspectivas. Então, Deus muitas vezes causa uma separação. Essa nova fase pode ser desconfortável, mas é assim que Deus te prepara para o seu propósito. Toda vez que Deus quer começar com você do zero, Ele remove poluentes. Ele te faz deixar certas pessoas e locais. Isso significa que você tem que deixar tudo o que é familiar. Deus quer começar uma nova caminhada com você, então Ele corta aqueles que estão no caminho. Deus não pode compartilhar certas informações com você até que você se separe. As pessoas ao seu redor, naquele momento, fariam você banalizar essa informação e você poderia até descartá-la depois que elas te dissuadissem. Além disso, a jornada da vida e do destino é individual. Você não segue com amigos e familiares porque eles também devem ter sua própria jornada, e cada pessoa deve se concentrar em sua própria jornada. Também houve um momento em que Abraão teve que se separar de Ló. Deus disse a ele para deixar seu país, mas ele foi com Ló. Como Ló não fazia parte da promessa, ele não podia continuar com Abraão. Gênesis 13, 5, 9 e 14, 15 diz: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos, gado e tendas. Mas a terra não podia sustentá-los enquanto permaneciam juntos, pois seus bens eram tantos que não podiam habitar juntos. E surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Os cananeus e os ferezeus também estavam vivendo na terra naquela época. Então Abrão disse a Ló: Vamos evitar qualquer desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, pois somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Deus também pode pedir que você se afaste de amigos e familiares para evitar contendas e conflitos desnecessários. A contenda não permitirá que você se concentre em sua jornada. Ela afetará sua paz de espírito e dará ao diabo acesso à sua vida. Deus não quer isso para você. Então Ele faz você decidir se afastar de amigos e familiares antes que as coisas fiquem complicadas. Deus quer que você siga a paz com todos os homens, mas você pode fazer isso à distância. Um dos momentos decisivos na vida de Abraão foi após ele se separar de Ló. Deus falou com Abraão imediatamente após ele se separar de Ló. Foi nesse momento que Deus fez outra aliança com Abraão. Por que você acha que Deus esperou Ló partir? Quando Deus quer fazer uma aliança, Ele não chama a todos, Ele escolhe apenas um homem e se compromete. Quando Deus quer te levar por processos onde você se renovará, Ele te chama para um novo começo. Este é um chamado para recomeçar, iniciar melhores ideias, avançar, e para desfrutar de um novo começo, você deve deixar o antigo para trás. Abraão teve que deixar Ló para se apossar das promessas de Deus, mas a separação o trouxe a uma fase que construiu seu relacionamento com Deus. A obediência é necessária para continuar caminhando com Deus. Não pode haver um novo começo se você não estiver disposto a se submeter ao caminho de Deus. Abraão foi um homem que ouviu Deus e seguiu com ações rápidas. Ele não contemplou as instruções de Deus para deixar sua casa. Assim que ouviu Deus, ele agiu. Você sempre encontrará Deus falando com Abraão porque ele via nele um amigo leal. Abraão também reverenciava e honrava Deus. Cada vez que obedecia, Deus avançava um passo com ele.
Você também deve aprender a estar espiritualmente alinhado com as estações da sua vida. Deve saber quando o prazo de certas pessoas chegou ao fim. Deve perceber que nem todos irão te acompanhar em sua caminhada com Deus. Você deixará muitos para trás. Frequentemente você experimentará uma separação dolorosa de pessoas que não está pronto para deixar. Não importa quão doloroso seja, não se apegue a pessoas que Deus quer que você deixe. Você também deve ser sensível como Abraão e aprender a se separar quando notar desavenças que não pode resolver. Ló acompanhou Abraão por muito tempo, mas quando chegou a hora de Abraão cortar os laços, ele foi sensível ao tempo. Observe como Abraão deixou Ló ir sem brigas ou discussões. Isso mostra que você também pode cortar laços com pessoas de maneira pacífica. Número 3. Para te refinar. Cada vez que Deus quer te levar através de um processo de transformação, Ele exigirá que você se separe de certas pessoas. É assim que funciona a temporada de refinamento. Você já notou que o primeiro passo para refinar a maioria das matérias-primas é a seleção? Você já se perguntou por que essas matérias-primas precisam ser selecionadas? Esse processo permite que quem está no comando escolha cuidadosamente o que ele precisa e, ao mesmo tempo, coloque de lado o que não será usado. O especialista pode ver o potencial da matéria-prima, mesmo em seu estado bruto. Assim, a separação é feita para escolher as matérias-primas desejadas primeiro e levá-las a um local separado para garantir que não se misturem com as que foram deixadas para trás. Isso é o que Deus faz com os seus escolhidos. Mateus 3,12 diz: Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, recolhendo seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Os vasos que Deus deve usar para o seu trabalho devem passar por um processo de purificação. E se há necessidade de purificação, isso significa que existem algumas formas de impurezas. Agora, quando Deus te refina, você automaticamente toma uma nova forma. Deus te dá uma nova identidade e você se torna pronto para cumprir o seu propósito. Junto com a mudança de estado, vem a separação. Você não pode voltar ao seu estado bruto após o refinamento. Para garantir isso, Ele te separa antes do refinamento, para que você possa aceitar seu novo estado como lar e não desejar o antigo. O que Deus faz durante o refinamento é a conformação. Ele te leva através de processos que te constroem e te moldam para o seu propósito. Malaquias 3:2-4 diz: Pois ele será como o fogo do ourives, ou como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então o Senhor terá homens que trarão ofertas com justiça, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. Senhor, como nos dias passados, como nos anos anteriores, o refinamento acontece para que você possa servir ao propósito do seu Criador. O chamado do escolhido é um despertar para se consagrar a Deus. Deus não pode te usar eficientemente se Ele não trabalhar em você através do processamento. Ele pode obter o melhor da sua vida. Ele faz você se afastar de todos que o levariam de volta ao seu estado anterior. Deus também te separa antes de te enviar para a sua missão. Em Lucas 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ele ficou longe de familiares e amigos por 40 dias e noites. Deus o preparou através desse processo para o seu propósito na terra. Ele enfrentou tentações, mas o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo dotou Jesus de força para superar as artimanhas do diabo e agir com tanta precisão durante seu ministério. Jesus sempre tinha controle sobre seu ambiente e possuía grande discernimento. O Espírito Santo se movia através de Jesus nessa dimensão porque ele se submeteu ao processo de refinamento. O mesmo aconteceu com José. Ele viajou para uma terra estranha após ser separado de sua família. José teve que aprender a depender de Deus durante seus momentos de isolamento no Egito. Seu dom de interpretar sonhos se manifestou. Ele também aprendeu a servir aos outros e afirmou seu respeito por Deus através das tentações que enfrentou.
Sua família e amigos representam um símbolo de conforto. E o refinamento não é um momento de conforto. É uma temporada de isolamento das coisas que lhe proporcionam relaxamento e proteção. Como um escolhido, você deve experimentar condições desafiadoras para a transformação. O processo de purificação do ouro é extenuante. Esse material bruto é exposto a altos níveis de calor e, através desse processo, torna-se um dos itens mais valiosos. Algumas das exigências que Deus coloca sobre você como parte do seu processo de consagração não farão sentido para os outros. Isso ocorre porque eles não estão na mesma jornada que você, então não podem entender. Se Deus perceber que eles o distrairão do caminho que Ele quer que você siga, Ele dirá para você se afastar deles. Em Mateus 16, Jesus disse aos 12 que escolheu que, se quisessem ser seus discípulos, deveriam negar a si mesmos, tomar sua cruz e segui-lo. Número 4. Para preservar seu foco. Como um escolhido, Deus faz tudo o que pode para manter sua mente na tarefa à frente. Isso ocorre porque Deus nunca mostra a você uma pequena imagem. Quando Ele começa a se comunicar com você, a gravidade da sua missão pode te assustar. Moisés ficou inquieto quando Deus o escolheu como aquele para resgatar os israelitas do Egito. É por isso que você precisa de todo o encorajamento que puder obter. Às vezes você pode recuar de medo quando não tem grandes sistemas de apoio. É por isso que Deus é particular sobre as pessoas ao seu redor. Devido à familiaridade, seus amigos e familiares podem não levar seu propósito divino a sério. Eles podem pensar que você precisa ser mais significativo para lidar com a tarefa. Muitas vezes eles desdenham dos planos de Deus para você porque não conseguem compreendê-los. Eles acham que te conhecem há muito tempo e têm certeza de que você não pode ser quem Deus te chamou para ser. Deus exige que os escolhidos se afastem de amigos e familiares para evitar essa distração. Mesmo Jesus não foi apreciado em seu país. Eles o viam apenas como o filho de José e não acreditavam que ele era o Messias enviado a eles. Continuavam esperando o outro quando ele estava bem diante deles. Fecharam o coração para ele como Salvador porque achavam que o conheciam. Eles esperavam algo extraordinário, esquecendo que Deus usa coisas simples para confundir os sábios. Sempre se referiam a ele como o filho do carpinteiro, porque o viram crescer. Marcos 6:3-6 diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Um profeta não é sem honra, exceto em sua própria cidade, entre seus parentes e em sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres ali, exceto curar alguns doentes. Ele ficou surpreso com a falta de fé deles. Por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde impactá-los como queria. Quando Deus observa que as pessoas ao seu redor menosprezam seu chamado em sua vida, Ele pedirá que você se afaste delas. Quando Deus te separa delas, Ele te envia para pessoas cujos corações estão dispostos e prontos para receber Deus através de você. Ele te levará a um lugar onde você possa impactar muitos com os dons que tem. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para os judeus, mas eles não abriram seus corações para ele. Eles não acreditaram nele, então ele compartilhou o evangelho com todos os dispostos a ouvir. Deus te trará para perto de pessoas que desesperadamente precisam da unção que ele colocou em você. Isso lhe dará um senso de realização. Eles também servirão como prova de que você está no caminho certo. Sua família e amigos descobrirão mais tarde que Deus realmente te enviou. Assim como no caso de Jesus, mas isso geralmente acontece depois que você já está caminhando na manifestação do seu chamado divino. É quando você entende completamente por que Deus precisava que você se afastasse deles. Se você ficar perto daqueles que desdenham dos planos de Deus para a sua vida, o inimigo pode semear dúvidas em seu coração. Então, Deus os afasta antes que eles atrapalhem seu progresso. Amado, o chamado para servir ao propósito de Deus é uma grande tarefa. Requer que você dê tudo de si.
Quando Deus te escolhe como seu eleito, você automaticamente recebe um chamado para viver uma vida sagrada. Você se torna diferente dos outros e, de repente, sente-se responsável pelos outros. É por isso que você deve abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Aceitar seu chamado torna a jornada mais fácil. Você também deve permitir que o Espírito Santo te convença sobre as instruções de Deus. Você também deve aprender a andar em retidão. Lembre-se de que Deus não pode fazer qualquer trabalho tangível através de um vaso impuro. Submeta seu espírito, alma e corpo ao trabalho de Deus. Quando você fizer isso, verá que não há limites para o que Deus pode alcançar através de você. Em suas temporadas de isolamento, você pode às vezes se sentir sozinho e esquecido, mas deve lembrar que Deus está com você. Ele nunca faz você desistir de algo sem te dar algo maior em troca. Você não deve se sentir mal por Deus te separar dessas pessoas. Em sua jornada de obediência a Deus, Ele trará pessoas ao longo do caminho que te ajudarão a realizar o trabalho. Eles ajudarão a carregar os fardos do seu propósito divino. Ele levantará ajudadores em seu caminho de destino, assim como fez com todos os escolhidos na Bíblia. Quando Deus enviou Moisés, ele levantou Arão para caminhar com ele. Ele também preparou Josué para apoiar e aprender com ele. E os discípulos de Jesus, eles foram leais a ele, deixaram tudo o que tinham e seguiram Jesus. Eles também ajudaram a facilitar sua missão na terra, e depois que ele partiu, assumiram o fardo de cumprir a missão de seu mestre. Deus trouxe Jonatas para Davi. Ele foi um grande amigo para ele. Estava pronto para desafiar o julgamento de seu pai, porque honrava Davi. Embora Davi se separasse de sua família, Deus lhe deu um amigo leal. E Eliseu. Em 1 Reis 19, ele se separou de sua família para seguir e servir a Elias. Mas Deus o posicionou para receber orientação e uma porção dobrada de um dos maiores profetas que já existiu. O propósito divino e sua família são duas prioridades exigentes. É por isso que os escolhidos têm que fazer uma escolha. É quando seu amor por Deus e seu reino são testados. Seu propósito divino muitas vezes o separará de seu pai, mãe e irmãos. Em Mateus 10, Jesus disse que aqueles que amam seu pai ou mãe mais do que ele, não são dignos do chamado. E qualquer um que ame seu filho ou filha mais do que ele, não pode cumprir sua vontade. Jesus estava tentando explicar que o chamado dos escolhidos exige que eles vivam de forma sacrificial. Você deve estar pronto para entregar sua vida como um escolhido, sabendo que se ader a Deus, ela nunca estará realmente perdida. Esta é a única maneira de servir ao seu propósito na terra. Afastar-se de amigos e familiares é uma cruz que você deve carregar porque ama a Deus. Quando Deus instruiu Elias a ungir Eliseu, Eliseu rapidamente entendeu o que o chamado significava. Ele não hesitou em se separar de sua família. Deus usou Eliseu para o seu propósito. Isso mostra como Deus é intencional em substituir pessoas em sua vida. Ele trará pessoas ao seu caminho. Tudo o que você precisa fazer é agir em obediência para encontrar a verdadeira realização. Você deve responder ao chamado de Deus hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela luz da tua palavra hoje. Sou grato por me tornares precioso aos teus olhos. Sei que sempre me sustentas com o teu braço forte. Tua presença e amor me cercam, enquanto tomo essa difícil decisão de me afastar de amigos e familiares. Escolho me aproximar de ti para que possas fazer tudo o que quiseres comigo. Consagro-me a ti como um vaso disposto e pronto. Peço tua misericórdia, Senhor. Oro para que me sustentes como um vaso limpo, livre de todas as formas de impureza. Ajuda-me a viver no caminho que preparaste para mim como teu escolhido. Ensina-me a me separar do estilo de vida que distorce minha conexão contigo. Peço que me prepares para a missão. Alinha minha vida com o processo de preparação para que eu possa aprender tudo o que preciso saber. Desperta meu espírito para ver tudo o que preciso ver em cada passo do caminho enquanto caminho contigo. Torna minha mente firme o suficiente para permanecer sozinho contigo. Não cederei à pressão de ser como todos ao meu redor.
Não terei medo do isolamento ou de ser diferente. Estou pronto para caminhar contigo para cumprir tua vontade na terra. Sei que me chamaste para ser diferente e destacar-me. Dá-me coragem para fazer isso. Capacita-me com ousadia para me separar de todos que me direcionares. Ensina-me a servir de uma maneira que seja aceitável para ti. Ajuda-me a encontrar professores que me guiem no caminho certo. Ensina-me a manter meu olhar fixo em ti em todos os momentos. Tu és meu guia em cada passo que dou. Expresso confiança na tua soberania. Sei que nunca me levarás pelo caminho errado e que caminharás comigo durante momentos de incerteza. Ajuda-me a estar quieto o suficiente para ouvir quando me conduzires. Ajuda-me a te seguir sem questionar e sempre te obedecer. Sei que os momentos de isolamento podem ser desafiadores. Por isso estou buscando tua ajuda. Ensina-me a ver esse tempo de separação como um momento especial para me conectar contigo. Ajuda-me a olhar para dentro e me preparar para o teu grande propósito. Mantém meu foco no lado positivo. Não cederei a sentimentos de vazio e solidão. Sei que sempre estás comigo. Ajuda-me a praticar gratidão por ser escolhido para realizar grandes feitos para ti na terra. Peço que me ajudes a discernir as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a saber quando me afastar e ensina-me a terminar certos relacionamentos em paz. Quando for a hora de passar de uma temporada para a outra em minha vida, por favor, guia-me. Oro por graça para permanecer nos teus preceitos enquanto me refinas. Ajuda-me a servir ao propósito para o qual me criaste. Obrigado por me ouvir. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te impactou, por favor, curta e inscreva-se no canal para mais mensagens transformadoras. Nos vemos no próximo vídeo. Você está pronto para ser fortalecido hoje? Você anseia pelo poder de superar os desafios da vida? Meus amigos, hoje embarcaremos em uma jornada de fortalecimento espiritual. Vamos explorar as profundezas da Palavra de Deus e descobrir a fonte da verdadeira força. Se você acredita que Deus pode fazer a diferença em sua vida hoje, vamos nos unir na fé. Eu orarei fervorosamente com você, em nome poderoso de Jesus. Então, assista até o fim e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Imagine um ferreiro habilidoso forjando uma espada poderosa. Com cada golpe do martelo, o metal se torna mais forte e mais resistente. Assim como o ferreiro molda a espada, Deus nos molda através de provações e tribulações. Em Filipenses 4:13 encontramos estas palavras fortalecedoras. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abrace esta verdade sabendo que com a força de Cristo você pode superar qualquer desafio e emergir vitorioso. Permita que Deus nos molde em vasos de sua força e glória. Meus queridos amigos, comecemos reconhecendo nossa necessidade de força divina. Neste mundo, muitas vezes enfrentamos desafios que parecem esmagadores. Podemos nos sentir fracos, sobrecarregados ou até mesmo inadequados, mas é precisamente nesses momentos que devemos nos voltar para Deus. O apóstolo Paulo, um homem que enfrentou inúmeras provações, entendia isso bem. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele compartilha uma verdade profunda. E ele me disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." Estas palavras nos lembram que nossa fraqueza não é um impedimento, mas uma oportunidade. Quando nos sentimos fracos, abrimos espaço para a força de Deus. Considere a história de Sansão, um homem conhecido por sua grande força física. No entanto, foi apenas quando ele reconheceu sua dependência de Deus que ele realizou seu maior feito. Meus amigos, a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas da nossa conexão com Deus. É quando nos humilhamos e admitimos nossa necessidade que nos posicionamos para receber o seu poder. Hoje, desafio você a abraçar suas fraquezas, a levá-las diante de Deus
e a pedir que Ele o encha com sua força. Lembre-se, você não está sozinho em suas lutas. Deus está pronto e disposto a capacitá-lo, a fortalecê-lo para a jornada que está por vir. Vamos abrir nossos corações para receber a força que só Deus pode fornecer. Meus amigos, agora que reconhecemos nossa necessidade de força, vamos explorar como podemos acessar o poder infinito de Deus. A Bíblia está repleta de promessas da força de Deus para o seu povo. Uma dessas promessas encontra-se em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos asseguram que Deus não está distante ou indiferente. Ele está presente, pronto para nos fortalecer e apoiar. Mas como acessamos essa força? Primeiro, devemos buscar a Deus de todo o coração. O profeta Jeremias nos diz em Jeremias 29:13: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa dedicar tempo à oração e ao estudo da palavra de Deus. Significa alinhar nossas vidas com a sua vontade e confiar em sua orientação. Considere a história da rainha Esther, que enfrentou uma situação de vida ou morte. Antes de agir, ela e seu povo jejuaram e oraram por 3 dias. Através desse ato de buscar a Deus, ela encontrou coragem e sabedoria para salvar seu povo. Em segundo lugar, devemos aprender a esperar no Senhor. Em Isaías 40:31 lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é passivo, é uma confiança ativa no seu tempo e nos seus caminhos. É acreditar que mesmo quando não podemos ver sua mão, podemos confiar em seu coração. Meus queridos amigos, ao enfrentar seus desafios hoje, lembrem-se de buscar a Deus com sinceridade e esperar nele pacientemente. Sua força está disponível para você, pronta para elevar e capacitar. Meus amigos, reconhecemos nossa necessidade de força e aprendemos como acessar o poder de Deus. Agora, vamos explorar como essa força divina se manifesta em nossas vidas diárias. Quando Deus nos fortalece, não é apenas para nosso próprio benefício. Somos capacitados a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse poder nos permite manter firmes na nossa fé e compartilhar o amor de Deus com os outros. Ele nos dá coragem para enfrentar a oposição e perseverar nas provações. Considere a história de Estevão no livro de Atos. Cheio da força de Deus, ele proclamou corajosamente o Evangelho mesmo diante da morte. Sua coragem e fé impactaram aqueles ao seu redor, incluindo um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. A força de Deus também se manifesta como paz interior e alegria, mesmo em circunstâncias difíceis. Em Neemias 8:10, encontramos essas palavras edificantes: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria não depende das nossas circunstâncias, mas do nosso relacionamento com Deus. É uma confiança profunda na sua bondade e fidelidade. Meus queridos amigos, ao seguirem seu dia, procurem maneiras de perceber a força de Deus se manifestando em suas vidas. Talvez seja a paciência para lidar com uma pessoa difícil, a coragem para defender o que é certo ou a perseverança para continuar quando sentirem vontade de desistir. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta jornada. A força de Deus está com vocês, capacitando-os a viver uma vida que glorifica a Ele. Quero encorajá-los a abraçar plenamente a força de Deus. Deixem que ela os transforme de dentro para fora, que ela os capacite a ser um farol de esperança neste mundo. Meus amigos, a força que Deus oferece não é apenas para hoje, mas para todos os dias de suas vidas. Vamos avançar em fé,
sabendo que, com a força de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Lembrem-se, em seus momentos de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Abracem a força dele e deixem que ela os transforme na pessoa que ele os chamou para ser. Agora, para todos que estão ouvindo a minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que orem esta oração comigo, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és a fonte de toda força e poder. Teu poder é ilimitado, e Tua sabedoria vai além do entendimento. Eu fico maravilhado com Tua majestade e Tua soberania sobre toda a criação. Tu és a rocha dos séculos, a fortaleza que não pode ser abalada. Eu te louvo por Teu amor infalível e Tua misericórdia infinita. Obrigado, Senhor, por Tua constante presença em minha vida. Sou grato pela força que Tu me proporcionas em tempos de fraqueza. Obrigado por ser meu refúgio, minha força e meu escudo. Obrigado por tudo o que fizeste em minha vida e por tudo o que estás prestes a fazer. Pai misericordioso, venho diante de Ti reconhecendo meus pecados e falhas. Perdoa-me por minhas transgressões e perdoa-me pelos momentos em que confiei em minha própria força em vez da Tua. Eu perdoo aqueles que me ofenderam, assim como Tu me perdoaste. Purifica-me de toda injustiça e torna-me inteiro novamente. Senhor, eu oro para que Tua divina força venha fluir através de mim. Capacite-me a enfrentar os desafios que estão por vir. Enche-me com o Teu Espírito Santo para que eu possa ser uma testemunha para Ti. Concede-me a coragem para permanecer firme na minha fé, não importa a oposição. Declaro que sou forte no Senhor e no poder da Sua força. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de medo e fraqueza. Amarro as tentativas do inimigo de me desencorajar e derrotar. Senhor, molda-me como uma espada poderosa em Tuas mãos. Molda-me através das provações para que eu possa emergir mais forte e mais resiliente. Que Tua força se aperfeiçoe na minha fraqueza. Ajuda-me a esperar em Ti para renovar minha força e minha juventude como as águias. Enche-me com Tua alegria, pois a alegria do Senhor é a minha força. Agora, para todos que estão ouvindo a minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que orem esta oração comigo, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Pai misericordioso, venho diante de Ti reconhecendo meus pecados e falhas. Perdoa-me por minhas transgressões e perdoa-me pelos momentos em que confiei em minha própria força, em vez da Tua. Pai, eu oro por cura em todas as áreas da minha vida. Cura meu corpo, minha mente e meu espírito. Fortalece-me contra os ataques do inimigo. Protege-me de doenças, discórdias e de todo esquema maligno. Senhor, peço que estendas essas bênçãos aos meus entes queridos. Fortalece-os, cura-os e protege-os de todo o mal. Que Teu poder se manifeste em suas vidas. Senhor, ao fazer esta oração junto com todos os que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de Ti agora. Viemos em concordância, orando pela força e renovação uns dos outros. Pai, pedimos que nos fortaleças coletivamente como Teu corpo. Capacita-nos a ser testemunhas para Ti em nossas comunidades e além. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos encorajar uns aos outros. Concede-nos a perseverança para correr esta corrida juntos, apoiando-nos em amor. Declaramos vitória sobre a fraqueza e o medo em nossas vidas. Senhor, clamamos pela cura que prometeste em Tua palavra. Obrigado por Tua proteção sobre nós e nossos entes queridos. Que Teu Espírito Santo nos guie a usar a força que Deus nos deu para Te glorificar. Somos gratos por Tua fidelidade e Teu amor infinito. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Você já parou para considerar o conselho que tantas vezes ouvimos? Siga o seu coração? Como podemos discernir se essa sabedoria popular está alinhada com a perfeita vontade de Deus para nossas vidas? Meus amigos, estas são questões profundas
com as quais muitos de nós lutam enquanto navegamos pelos desafios da vida e da fé. Hoje quero explorar com vocês a perspectiva bíblica sobre seguir nossos corações e buscar a orientação de Deus. Também vou orar uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Então assista até o fim e abra seus corações para receber as bênçãos dessa oração. Imagine-se parado em uma encruzilhada, cada caminho se estendendo à sua frente, prometendo destinos e experiências diferentes. Seu coração o puxa em uma direção, cheio de empolgação e antecipação, mas há uma voz suave e pequena sussurrando, instando-o a pausar e considerar. Essa encruzilhada representa as escolhas que enfrentamos na vida, onde nossos desejos e a vontade de Deus se cruzam. Muitas vezes, ouvimos as palavras "siga o seu coração" em filmes, músicas e até de amigos bem-intencionados. Mas será que esse conselho é realmente sábio quando visto através da lente das Escrituras? Vamos recorrer à sabedoria da Palavra de Deus para orientação. Jeremias 17:9 nos lembra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Este versículo nos desafia a questionar a confiabilidade de nossos corações e a considerar uma fonte superior de sabedoria. Meus queridos amigos, hoje exploraremos 3 aspectos críticos deste dilema, de seguir nossos corações versus seguir a vontade de Deus. Vamos explorar essa jornada juntos, buscando a verdade e o entendimento na palavra de Deus. Número 1. A natureza enganosa do coração humano. Meus amigos, vamos começar examinando a verdadeira natureza de nossos corações. Muitas vezes, depositamos grande confiança em nossos sentimentos e intuições, acreditando que eles nos levarão à felicidade e realização. No entanto, a Bíblia pinta um quadro diferente do coração humano. Jeremias 17:9, que acabamos de ler, revela uma verdade sóbria sobre nossos corações. Mas por que Deus descreve nossos corações como enganosos e desesperadamente corruptos? Para entender isso, devemos olhar para trás, para o início, para a queda da humanidade no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, corrompendo todos os aspectos da natureza humana, incluindo nossos corações, o centro de nossas emoções, desejos e vontade. Desde então, nossos corações foram contaminados pelo pecado, tornando-os guias pouco confiáveis para as decisões importantes da vida. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele caiu em um pecado grave quando seguiu os desejos de seu coração, cometendo adultério com Batseba e arranjando a morte do marido dela. Esta história, encontrada em 2 Samuel 11, serve como um alerta contundente sobre os perigos dos desejos desenfreados. Meus queridos amigos, isso não significa que nossos corações estejam sempre errados ou que devamos ignorar completamente nossos sentimentos. Deus nos criou com emoções e desejos por uma razão. No entanto, devemos abordar a orientação de nossos corações com cautela e sabedoria. Provérbios 4, versículo 23, nos aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo enfatiza a importância de guardar nossos corações, reconhecendo sua influência em nossas vidas. Mas como fazemos isso de forma eficaz? Primeiro, devemos reconhecer que nossos corações podem ser influenciados por vários fatores: nossas experiências passadas, normas culturais e até nosso estado físico. Essas influências podem nublar nosso julgamento e nos desviar da perfeita vontade de Deus. Considere a história de Jonas, um profeta que inicialmente seguiu o desejo de seu coração de fugir do chamado de Deus. Sua jornada o levou ao ventre de um grande peixe antes que ele finalmente se submetesse à vontade de Deus. Este relato, encontrado no livro de Jonas, ilustra como nossos corações às vezes podem nos afastar do propósito de Deus. Meus amigos, é crucial entender que nossos corações, se deixados sem controle, podem ser terreno fértil para desejos pecaminosos. Tiago 1, 14 e 15 explica esse processo.
Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esta passagem revela a perigosa progressão dos desejos desenfreados para o pecado e suas consequências. No entanto, há esperança. Deus não nos deixa navegar pela vida com esses corações enganosos sozinhos. Ele nos oferece sua palavra como guia e seu Espírito como conselheiro. O Salmo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao nos imergirmos nas Escrituras, podemos começar a alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo trabalha dentro de nós para transformar nossos corações ao longo do tempo. Ezequiel 36, 26 promete: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa transformação é um processo ao longo da vida, que requer nossa participação ativa e rendição a Deus. Meus queridos amigos, à medida que navegamos nas decisões da vida, é essencial abordar a orientação de nossos corações com humildade e discernimento. Devemos reconhecer que, embora nossos corações possam fornecer insights valiosos, eles não são infalíveis. Em vez de seguir cegamente nossos corações, devemos buscar alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Isso requer autoexame regular e a disposição de submeter nossos planos a Deus. Provérbios 16, 9 nos lembra: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Este versículo ilustra lindamente a interação entre nossos desejos e a soberania de Deus. Eu os encorajo a refletir sobre o estado de seus próprios corações. Há áreas onde vocês têm seguido cegamente os desejos de seus corações, sem buscar a orientação de Deus? Lembrem-se de que Deus deseja nos dar bons presentes e satisfazer os anseios mais profundos de nossos corações. Mas Ele também sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso difere de nossos desejos imediatos. Número 2. Discernindo a orientação perfeita de Deus. Vamos explorar como podemos discernir a orientação perfeita de Deus em nossas vidas. Como navegamos pelas complexidades da tomada de decisões quando nossos corações podem nos levar ao erro? A resposta está em desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com nosso Pai Celestial. Provérbios 3, 5, 6 nos fornece um belo plano para esse processo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos revelam 3 princípios-chave para discernir a orientação de Deus: confiança, humildade e reconhecimento. Vamos desmembrá-los e ver como podemos aplicá-los em nossas vidas diárias. Primeiro, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Isso significa colocar nossa total confiança na sabedoria e no amor de Deus, mesmo quando sua orientação não se alinha com nossos desejos imediatos. Confiar não é uma decisão única, mas uma escolha diária de render nossa vontade ao plano perfeito de Deus. Pense na história de Noé, em Gênesis capítulos 6 a 9. Deus pediu a Noé que construísse uma arca em preparação para um dilúvio, apesar de não haver nenhum sinal de chuva. A confiança de Noé na orientação de Deus, mesmo quando parecia ilógica, salvou a ele e sua família. Em segundo lugar, somos instruídos a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Este princípio exige humildade, reconhecendo que nossa perspectiva é limitada e muitas vezes obscurecida pelo pecado e pelo interesse próprio. Isso não significa que devemos abandonar a razão, mas sim reconhecer que a sabedoria de Deus supera em muito a nossa. Isaías 55, 9 nos lembra: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em terceiro lugar, somos chamados a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Isso significa
envolver Deus em todos os aspectos de nossas vidas, não apenas nas grandes decisões. É sobre cultivar uma constante consciência de sua presença e buscar sua orientação em tudo o que fazemos. Meus amigos, quando praticamos esses princípios, criamos espaço para que Deus direcione nossos caminhos. Mas como essa direção se manifesta em termos práticos? Uma das principais maneiras que Deus nos guia é através de sua palavra. 2 Timóteo 3:16-17 nos diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos fornece a vontade revelada de Deus, oferecendo princípios que se aplicam a todas as áreas da vida. Ao estudar as Escrituras, podemos alinhar nossos corações com os desejos de Deus e tomar decisões que o honrem. Outra forma pela qual Deus nos guia é através dos impulsos internos do Espírito Santo. João 16:13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. À medida que cultivamos a sensibilidade à voz do Espírito, podemos discernir seus suaves impulsos e convicções. Deus também usa circunstâncias e conselhos piedosos para nos guiar. Provérbios 15:22 aconselha: Onde não há conselho, os planos falham, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Buscar conselho de crentes maduros pode fornecer insights valiosos e nos ajudar a identificar pontos cegos em nosso processo de tomada de decisão. No entanto, meus queridos amigos, é crucial lembrar que a orientação de Deus muitas vezes se desenrola gradualmente. Nem sempre é uma revelação dramática ou uma voz alta vinda do céu. Na maioria das vezes, é uma jornada de fé passo a passo, que exige paciência e perseverança. Considere a história de José nos capítulos 37 a 50 de Gênesis. O plano de Deus para a vida de José se desenrolou ao longo de muitos anos, através de provações e triunfos. A fidelidade de José em cada situação, independentemente de suas circunstâncias, o posicionou para cumprir o propósito final de Deus. Enquanto buscamos a orientação de Deus, também devemos estar preparados para tempos de silêncio ou espera. Esses períodos podem ser desafiadores, mas muitas vezes servem para aprofundar nossa fé e dependência de Deus. O Salmo 27:14 nos encoraja: Espera no Senhor, ser forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus amigos, discernir a orientação de Deus não é seguir uma fórmula definida ou uma lista de verificação. Trata-se de desenvolver um relacionamento íntimo com nosso Pai Celestial, onde aprendemos a reconhecer sua voz e confiar em sua liderança. Isso envolve saturar nossas mentes com as Escrituras, passar tempo em oração e cultivar um coração sensível aos impulsos do Espírito Santo. Ao fazer isso, descobriremos que nossos desejos começam a se alinhar mais de perto com a vontade de Deus. O Salmo 37:4 promete: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Este versículo não significa que Deus concederá todos os nossos desejos, mas sim que à medida que encontramos nossa alegria nele, nossos corações desejarão o que Ele deseja para nós. Meus queridos amigos, eu os encorajo a refletir sobre sua própria jornada de busca pela orientação de Deus. Vocês estão confiando em sua sabedoria acima de seu próprio entendimento? Vocês estão reconhecendo-o em todos os seus caminhos, mesmo nas decisões aparentemente insignificantes? Lembrem-se, Deus não é um ser distante e indiferente. Ele é um Pai amoroso, que deseja guiá-los em sua perfeita vontade para suas vidas. Número 3. Equilibrando desejo e obediência. Meus amigos, vamos agora explorar o delicado equilíbrio entre seguir os desejos de nossos corações e obedecer à vontade de Deus. Este equilíbrio é crucial para viver uma vida que honra a Deus, ao mesmo tempo em que abraça as paixões únicas que Ele colocou dentro de nós. À primeira vista, desejo e obediência podem parecer estar em conflito, mas quando alinhamos nossos corações com os de Deus, descobrimos uma bela harmonia entre os dois.
O Salmo 37:5 nos instrui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Este versículo revela que, quando entregamos nossos desejos a Deus, ele trabalha para cumprir seu propósito em nós e através de nós. Mas como equilibramos nossos desejos com a obediência a Deus na prática? Primeiro, devemos reconhecer que Deus muitas vezes trabalha através de nossos desejos para realizar sua vontade. Ele colocou paixões e talentos únicos em cada um de nós por uma razão. Efésios 2:10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este versículo sugere que nossos desejos dados por Deus podem ser sinais que apontam para seu propósito em nossas vidas. Considerem a história de Bezalel em Êxodo 31:1-5. Deus o encheu de habilidade, destreza e conhecimento em todos os tipos de artes para criar o tabernáculo. Os talentos naturais de Bezalel, quando entregues a Deus, tornaram-se uma ferramenta poderosa para a glória dele. No entanto, meus queridos amigos, também devemos ser cautelosos. Nem todos os desejos de nossos corações se alinham com a vontade de Deus. E é aqui que entra a obediência. Obedecer a Deus muitas vezes requer que neguemos certos desejos que conflitam com seus mandamentos. O próprio Jesus modelou isso no jardim do Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Este momento de rendição demonstra o exemplo máximo de escolher a obediência sobre o desejo pessoal. Então, como discernimos quais desejos seguir e quais entregar? A chave está em desenvolver discernimento espiritual, através de uma comunhão constante com Deus. Romanos 12:2 nos aconselha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que nos imergimos na palavra de Deus e passamos tempo em oração, nossas mentes são renovadas. Esse processo de renovação nos ajuda a distinguir entre desejos piedosos e aqueles enraizados na ambição egoísta ou nos valores mundanos. Meus amigos, é importante entender que seguir a vontade de Deus não significa suprimir todos os desejos pessoais. Deus se deleita em nos conceder os desejos de nossos corações quando esses desejos se alinham com seu propósito. O Salmo 24 diz: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu propósito. A chave é manter nossos desejos com mãos abertas, sempre prontos para entregá-los se Deus nos direcionar de outra forma. Pensem nas jornadas missionárias de Paulo no livro de Atos. Paulo tinha um forte desejo de pregar o evangelho em certas regiões, mas às vezes o Espírito Santo redirecionava seu caminho. Sua disposição em obedecer, mesmo quando isso significava mudar seus planos, permitiu que Deus trabalhasse poderosamente através dele. Enquanto buscamos esse equilíbrio, também devemos ser pacientes com o processo. Às vezes, Deus pode nos pedir para esperar antes de realizar um desejo. Outras vezes, Ele pode reformular nossos desejos para que se alinhem melhor com sua vontade. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus queridos amigos, à medida que aprendemos a equilibrar desejo e obediência, descobriremos que nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Começamos a confiar em seu tempo e em seus caminhos, mesmo quando diferem de nossos próprios planos. Essa confiança nos permite viver com paixão e rendição, buscando nossos desejos dados por Deus enquanto permanecemos abertos à sua direção. Lembrem-se, Deus não é um estraga-prazeres cósmico que quer esmagar nossos sonhos. Ele é um Pai amoroso que quer nos ver florescer no propósito único que Ele desenhou para nós. João 10:10 nos diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
A vontade de Deus para nós é uma vida abundante, uma vida cheia de propósito, alegria e realização. Eu os encorajo a examinar seus próprios corações. Existem desejos aos quais vocês têm se apegado e que precisam ser entregues a Deus? Existem paixões dadas por Deus que vocês têm hesitado em seguir por medo ou dúvida? Levem essas questões ao Senhor em oração, pedindo sua orientação e sabedoria. Meus amigos, a jornada de seguir a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. À medida que aprendemos a equilibrar nossos desejos com a obediência à vontade de Deus, descobriremos uma vida de propósito e realização, além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Lembrem-se, Deus ama vocês profundamente e tem um plano perfeito para suas vidas. Confie nele, busque sua orientação e observe enquanto ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem e para a glória dele. Agora, para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que vocês orem esta oração comigo, ou ouçam esta oração com fé, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, venho diante do teu trono de graça com reverência e gratidão. Tua sabedoria supera todo entendimento, e teu amor não conhece limites. Sou grato porque tua vontade perfeita guia o curso da história e os passos de teus filhos. Senhor, tu és o autor da vida, a fonte de toda a verdade e o fundamento de tudo o que é bom. Eu te agradeço por teu amor infalível e misericórdia infinita que me seguem a cada dia. Sou grato pela tua palavra, que ilumina meu caminho, e pelo teu Espírito que guia meu coração. Obrigado pelo dom do discernimento e pela capacidade de buscar a tua vontade em todas as coisas. Pai misericordioso, confesso que muitas vezes segui os desejos do meu próprio coração sem buscar a tua orientação. Perdoa-me pelas minhas transgressões e pelos momentos em que confiei no meu próprio entendimento, em vez de me apoiar na tua sabedoria. Eu escolho perdoar aqueles que transgrediram contra mim. Senhor, entrego completamente meu coração a ti. Senhor, sonda-me e conhece meu coração. Prova-me e conhece minhas ansiedades. Alinha meus desejos com a tua vontade perfeita e ensina-me a confiar no teu tempo. Dá-me a coragem para obedecer à tua voz, mesmo quando isso contradiz os anseios do meu coração. Em nome de Jesus, repreendo qualquer espírito de engano que possa me desviar do teu caminho. Prendo qualquer pensamento ou sentimento que se exalte contra o conhecimento de Deus. Declaro que minha mente está sendo renovada diariamente pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Pai, concede-me sabedoria para discernir entre meus próprios desejos e a tua orientação divina. Afia meus sentidos espirituais para reconhecer a tua voz em meio ao ruído deste mundo. Enche-me com o teu Espírito Santo para que eu possa caminhar em harmonia com a tua vontade perfeita para a minha vida. Senhor, eu oro por cura em todas as áreas da minha vida, física, emocional e espiritual. Protege-me dos ataques do inimigo que busca me desviar do teu propósito. Escuda-me contra o desânimo, a dúvida e o medo que poderiam me impedir de seguir a tua liderança. Eu oro pelas tuas bênçãos sobre meus entes queridos, para que eles também aprendam a equilibrar desejo e obediência. Guia-os para a tua vontade perfeita e ajuda-os a confiar em ti com seus anseios mais profundos. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Concordamos em levantar uns aos outros diante do teu trono de graça, unindo nossos corações na busca da tua vontade e capacitando-nos a encorajar uns aos outros na fé. Declaramos vitória sobre a indecisão e a confusão em nossas vidas. Reivindicamos a promessa da tua orientação a cada dia, confiando que tu dirigirás nossos caminhos. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que possamos discernir claramente a tua voz e segui-la de todo o coração. Agradecemos pelo teu amor fiel, que nunca nos abandona, nem nos desampara. Protege-nos dos esquemas do inimigo e mantém-nos firmemente plantados na tua verdade. Senhor, entregamos os desejos dos nossos corações a ti,
pedindo que os purifiques e os alinhas com a tua vontade perfeita. Dá-nos a força para obedecer, mesmo quando o caminho é difícil ou incerto. Declaramos que nossas vidas estão em tuas mãos e confiamos nos teus bons planos para nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Como podemos nos conectar verdadeiramente com Deus de uma forma que transcenda nossas limitações terrenas? O que significa orar em espírito e como isso pode transformar nosso relacionamento com Deus? Meus amigos, essas perguntas tocam o cerne de nossa jornada espiritual. Hoje exploraremos a prática profunda de como orar em espírito. Também vou fazer uma oração poderosa com você em nome de Jesus, então assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Imagine um rádio finalmente sintonizado para captar sinais de longe. Assim como esse dispositivo pode receber mensagens de grandes distâncias, nossos espíritos podem estar sintonizados para comunicar-se com Deus de maneiras além dos nossos sentidos físicos. Essa é a essência de orar em espírito, uma conexão divina com Deus que supera o entendimento humano. Lembremo-nos das palavras de Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos amigos, orar em espírito não é apenas um exercício religioso, é uma ferramenta poderosa que pode revolucionar nossa vida de oração e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Vamos caminhar juntos, abrindo nossos corações para a sabedoria e o poder do Espírito Santo. Hoje, vou guiá-los através de 3 aspectos essenciais de orar em espírito, oferecendo insights e passos práticos para ajudá-los a abraçar essa prática transformadora. Número 1. Compreendendo o papel do Espírito na oração. Meus amigos, para compreender verdadeiramente como orar em espírito, devemos primeiro entender o papel do Espírito em nossa vida de oração. O Espírito Santo é nosso divino ajudador, nosso consolador e nosso guia na oração. Quando oramos em espírito, não estamos apenas recitando palavras, estamos nos engajando em uma profunda comunhão espiritual. Romanos 8:26 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo revela uma verdade profunda. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar. É um lembrete belo de que não estamos sozinhos em nossa jornada de oração. O Espírito compreende nossas necessidades mais profundas, mesmo quando não conseguimos articulá-las ou expressá-las. Quando oramos em espírito, acessamos essa assistência divina. Permitimos que o Espírito guie nossas orações e expresse o desejo do nosso coração de maneiras que talvez não possamos. Isso não significa que nos tornamos passivos na oração. Significa que nos sintonizamos mais com os impulsos do Espírito. Aprendemos a ouvir tanto quanto falamos. Orar em espírito é alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. É entregar nossa compreensão limitada à sua infinita sabedoria. À medida que fazemos isso, nossas orações se tornam mais poderosas, mais alinhadas com os propósitos de Deus. Gálatas 4:6-7 diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servo, mas filho, e se filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Esses versículos destacam outro aspecto da oração em espírito: a intimidade com Deus. Através do Espírito, clamamos a Deus como nosso Pai. Não se trata apenas de uma oração formal, mas de uma comunicação de coração para coração com nosso amoroso Pai Celestial. Quando oramos em espírito, abraçamos nossa identidade como filhos de Deus. Entramos na confiança e autoridade que vem de sermos herdeiros de Deus. Isso muda a forma como abordamos a oração. Não viemos mais com timidez ou dúvida, mas com fé ousada.
Sabemos que nosso Pai nos ouve e deseja responder às nossas orações. Orar em espírito também envolve estar sensível à liderança do Espírito. Às vezes, o Espírito pode nos levar a orar por alguém ou algo específico. Outras vezes, ele pode nos guiar a simplesmente ficar em silêncio e ouvir. Estar aberto a essa orientação é crucial. Esses impulsos são cruciais para desenvolver uma vida de oração rica. Trata-se de abandonar nossas próprias agendas e permitir que o Espírito direcione nossas orações. Isso não significa que nossas orações sempre terão um caráter emocional ou dramático. Às vezes, orar em espírito é silencioso e pacífico. A chave é estar aberto a como o Espírito escolhe se mover. À medida que praticamos isso, encontraremos nossa vida de oração se tornando mais dinâmica e eficaz. Experimentaremos uma conexão mais profunda com Deus e um maior senso de sua presença em nossas vidas. Lembre-se, meus amigos, orar em espírito é uma jornada. É algo que desenvolvemos ao longo do tempo, à medida que praticamos e aprendemos. Não se desanime se parecer desafiador no início. Continue buscando, continue praticando e confie que o Espírito Santo está trabalhando em você e através de você. Em 1 Coríntios 14:15, Paulo escreve: "Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento." Este versículo nos ensina que orar em Espírito não anula nosso entendimento. Ao contrário, o aprimora, trazendo nossas mentes e espíritos em harmonia. À medida que oramos em Espírito, podemos ver nosso entendimento crescer e nossa perspectiva mudar. Começamos a ver as coisas do ponto de vista de Deus, em vez de nossa perspectiva humana limitada. Essa transformação em nosso pensamento é um resultado poderoso de orar em espírito. Alinha nossos pensamentos com os pensamentos de Deus e nossos desejos com os seus desejos. Meus queridos amigos, ao abraçarmos a oração em espírito, nos abrimos para uma nova dimensão de comunicação com Deus. Superamos as limitações das nossas próprias palavras e pensamentos e permitimos que o Espírito expresse os mais profundos anseios dos nossos corações ao Pai. Isso não é uma prática reservada para gigantes espirituais ou líderes da igreja. Está disponível para todo crente que deseja aprofundar seu relacionamento com Deus. À medida que você continua em sua jornada de oração, encorajo você a convidar o Espírito Santo para o seu tempo de oração. Peça a Ele que guie suas orações, interceda por você e ajude a orar de acordo com a vontade de Deus. Você pode se surpreender com a transformação em sua vida de oração à medida que aprende a orar em espírito. Número 2. Cultivando uma vida de oração guiada pelo Espírito. Meus amigos, agora que entendemos o papel do Espírito na oração, vamos explorar como cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito. Essa jornada requer intenção, prática e um coração disposto. Judas 1:20 nos encoraja: "Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo." Este versículo nos lembra que orar em espírito edifica nossa fé. É uma prática que fortalece nossos músculos espirituais e aprofunda nosso relacionamento com Deus. Então, como começamos essa prática? Primeiro, devemos reconhecer nossa necessidade da orientação do Espírito Santo na oração. Podemos iniciar nosso tempo de oração convidando o Espírito a nos guiar. Uma oração simples, como "Espírito Santo, guie minhas orações hoje", pode definir o tom para nosso tempo com Deus. Em seguida, precisamos cultivar uma atitude de escuta. Muitas vezes, nos apressamos na oração com nossa lista de pedidos, sem pausar para ouvir o que Deus pode estar dizendo. Orar em espírito envolve uma comunicação de duas vias. Falamos, mas também ouvimos. Às vezes, essa escuta pode envolver sentar-se em silêncio, permitindo que o Espírito fale aos nossos corações. Outras vezes, pode envolver meditar nas Escrituras, permitindo que o Espírito revele a palavra de Deus para nós. Filipenses 4:6 nos diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças."
Este versículo nos ensina outro aspecto fundamental da oração em espírito, a ação de graças. Um coração grato nos abre à orientação do Espírito, mudando nosso foco dos nossos problemas para a bondade e fidelidade de Deus. À medida que oramos em espírito, podemos nos sentir levados a agradecer a Deus por coisas que nem tínhamos considerado antes. Essa atitude de gratidão pode transformar nossa vida de oração e nossa perspectiva geral. Outro aspecto importante de cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito é a persistência. Lucas 18:1 diz: Também lhes propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar em espírito não significa que sempre nos sentiremos espiritualmente carregados ou emocionalmente movidos. Haverá momentos em que a oração parecerá seca ou difícil, mas somos chamados a persistir, a continuar orando mesmo quando não sentimos vontade. O Espírito está trabalhando mesmo nesses tempos aparentemente infrutíferos. Muitas vezes, é na oração persistente e fiel que vemos o maior crescimento e avanço. Meus queridos amigos, cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito também envolve estar aberto a orar de novas maneiras. O Espírito pode levar você a orar através da escrita, do canto ou até mesmo do movimento físico. Não se limite a uma forma de oração. Esteja aberto a como o Espírito pode querer se expressar através de você. Lembre-se de que o objetivo não é alcançar um determinado sentimento ou experiência, mas conectar-se com Deus. Outra chave para orar em espírito é orar com a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de orações e promessas que podemos usar para guiar nossas próprias orações. À medida que oramos com as Escrituras, estamos alinhando nossas orações com a vontade revelada de Deus. O Espírito pode usar essas palavras para aprofundar nossa compreensão e guiar nossa intercessão. Efésios 6:17 se refere à palavra de Deus como a espada do Espírito. Quando oramos com a palavra de Deus, estamos manejando essa arma espiritual de maneira eficaz. Também é importante lembrar que orar em espírito frequentemente envolve orar pelos outros. O Espírito pode trazer pessoas à mente durante seu tempo de oração. Não ignore essas inspirações, pois muitas vezes são convites para interceder. À medida que você ora pelos outros, pode perceber que o Espírito lhe dá palavras ou escrituras específicas para eles. Esta é outra forma como o Espírito direciona nossas orações e nos usa para abençoar os outros. Cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito também envolve viver uma vida dirigida pelo Espírito. Nossa vida de oração não existe isoladamente do resto de nossa vida. À medida que buscamos ser guiados pelo Espírito em nossas decisões e ações diárias, encontraremos mais facilidade em ser guiados pelo Espírito em nossas orações. Gálatas 5:25 nos encoraja: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Este versículo nos lembra que toda a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito, não apenas nosso tempo de oração. À medida que praticamos isso, veremos nossas orações se alinhando mais com o coração e os propósitos de Deus. Meus amigos, cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito é uma jornada ao longo da vida. Não se trata de perfeição, mas de progresso a cada dia. À medida que nos abrimos para a orientação do Espírito na oração, crescemos um pouco mais, tornando-nos mais sensíveis às suas inspirações e mais alinhados com a vontade de Deus. Não se desanime se você não sentir que está acertando o tempo todo. Todos nós já estivemos lá. Entenda que o próprio ato de buscar orar em espírito é agradável a Deus. Ele se alegra com nossos esforços para nos conectar mais profundamente com Ele. À medida que você continua nessa jornada, lembre-se de que o Espírito Santo é seu ajudador e guia. Confie nele para conduzi-lo a uma oração mais profunda e eficaz. E número 3, o poder e os benefícios de orar em espírito. Meus queridos amigos, vamos explorar o poder transformador e os benefícios de orar em espírito. Esta prática não é apenas um exercício espiritual, mas uma experiência que pode revolucionar nossa caminhada com Deus.
Romanos 8:27 nos diz: "E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos." Este versículo revela uma verdade profunda. Quando oramos em espírito, nossas orações se alinham com a vontade de Deus. O Espírito conhece a mente de Deus e intercede de acordo. À medida que nos rendemos ao Espírito na oração, estamos orando orações que estão em harmonia com os propósitos de Deus. Imagine o poder de tal oração. Não estamos mais limitados pelo nosso próprio entendimento ou desejos. Em vez disso, estamos acessando a infinita sabedoria e a vontade perfeita de Deus. Esse alinhamento com a vontade de Deus traz um novo nível de confiança para a nossa vida de oração. Podemos confiar que as orações guiadas pelo Espírito que estamos fazendo são exatamente o que Deus deseja responder. 1 João 5,14 nos assegura: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Orar em espírito também aprofunda nossa intimidade com Deus. À medida que permitimos que o Espírito guie nossas orações, frequentemente expressamos a Deus coisas que nem sabíamos que estavam em nossos corações. O Espírito traz à luz nossas necessidades, medos e desejos mais profundos. Esse processo de revelação pode ser curador e transformador. Ajuda-nos a entender melhor a nós mesmos e nos aproxima de Deus. Outro benefício poderoso de orar em espírito é o aumento do discernimento espiritual. À medida que passamos tempo em oração guiada pelo Espírito, nos tornamos mais sintonizados com a voz de Deus em nossas vidas diárias. Começamos a reconhecer suas inspirações mais facilmente. Nossos sentidos espirituais são aguçados e ganhamos uma compreensão mais clara dos caminhos de Deus. Provérbios 20:27 nos diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todos os compartimentos do ventre." À medida que oramos em espírito, essa busca de nossos corações se torna mais profunda. Obtivemos percepções sobre nossas próprias motivações e atitudes. O Espírito traz à luz áreas de pecado ou fraqueza, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao arrependimento e ao crescimento. Esse processo de transformação interior é um benefício poderoso de orar em espírito. Meus amigos, orar em espírito também fortalece nossa fé. À medida que oramos além do nosso próprio entendimento e vemos Deus responder de maneiras inesperadas, nossa confiança nele cresce. Começamos a ver a oração não como um dever religioso, mas como uma ferramenta poderosa para colaborar com Deus em sua obra. Esse fortalecimento da nossa fé tem um efeito cascata em todas as áreas de nossas vidas. Nos tornamos mais ousados em nosso testemunho, mais firmes em provações e mais amorosos em nossos relacionamentos. Outro benefício de orar em espírito é um maior senso de paz e alegria. Quando oramos em espírito, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O Espírito está bem ali conosco, ajudando-nos a orar e garantindo-nos a presença de Deus. Essa consciência traz uma paz profunda que supera todo entendimento. Filipenses 4:6-7 promete: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Orar em espírito também realça nossa adoração. À medida que o Espírito guia nossas orações, frequentemente nos encontramos movidos a louvor e adoração. Vemos a bondade e a grandeza de Deus de novas maneiras, o que naturalmente leva à adoração. Essa adoração guiada pelo Espírito é profundamente satisfatória e glorifica a Deus. Meus queridos amigos, outro benefício poderoso de orar em espírito é a eficácia aumentada na guerra espiritual. Efésios 6:18 nos instrui a orar em espírito como parte da nossa armadura espiritual. Quando oramos em espírito, estamos engajados em uma oração de guerra, guiada pela estratégia perfeita de Deus. Podemos nos encontrar orando sobre situações ou contra forças espirituais
das quais nem sequer estávamos cientes. Esse tipo de oração é poderoso para repelir as forças das trevas e avançar o reino de Deus. Orar em espírito também leva a uma maior unidade no corpo de Cristo. À medida que oramos em espírito, nossas orações frequentemente se expandem além das nossas preocupações pessoais para as necessidades da igreja como um todo. Encontramos a nós mesmos intercedendo por nossos irmãos e irmãs em Cristo, tanto próximos quanto distantes. Essa intercessão guiada pelo Espírito fortalece os laços de amor e unidade no corpo de Cristo. Além disso, meus amigos, orar em espírito nos prepara para a eternidade. Dá-nos um vislumbre da comunhão perfeita que teremos com Deus no céu. À medida que oramos em espírito, estamos alinhando nossos corações com o coração de Deus, que deseja que todos venham a Ele. Agora, para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que vocês orem esta oração comigo ou ouçam esta oração com fé, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante de Ti em reverência pela Tua majestade. O Teu poder é além de medida, e a Tua sabedoria é infinita. Levanto minha voz em louvor, pois Tu és santo, justo e digno de toda honra. O Teu amor dura para sempre, e a Tua misericórdia é nova a cada manhã. Agradeço-Te, Senhor, pela Tua constante presença em minha vida, pelo dom do Teu Espírito Santo, meu consolador e guia. Obrigado por me ensinar a orar, por abrir meus ouvidos para ouvir Tua voz. Confesso meus pecados diante de Ti, Senhor, e peço o Teu perdão. Purifica-me de toda injustiça e renova um espírito reto dentro de mim. Também escolho perdoar aqueles que me ofenderam, liberando toda a raiva, amargura e ressentimento do meu coração. Senhor, convido o Teu Espírito Santo para a minha vida de oração. Guia-me enquanto aprendo a orar em espírito. Ajuda-me a entregar minha própria agenda e alinhar minhas orações com a Tua vontade perfeita. Ajuda-me a crescer em discernimento espiritual e compreensão. Em nome de Jesus, repreendo qualquer espírito de confusão ou distração em minha vida de oração. Amarro quaisquer forças que possam impedir minha comunhão contigo, Senhor. Pai, ensina-me a ouvir tanto quanto falo. Abra os olhos do meu coração para ver a Sua perspectiva em cada situação. Senhor, eu oro por uma intimidade mais profunda contigo. Que minhas orações sejam um doce aroma diante do Teu trono. Ajuda-me a me tornar mais sensível às Tuas orientações, Espírito Santo, e guia-me na intercessão por outros, mostrando-me como orar de forma eficaz. Senhor, peço o Teu toque de cura em todas as áreas da minha vida. Cura meu corpo, minha mente, minhas emoções e meu espírito. Repreendo toda doença, enfermidade ou espírito de enfermidade em nome poderoso de Jesus. Declaro que estou curado desde a coroa da minha cabeça até as solas dos meus pés. Senhor, declaro a Tua proteção sobre minha vida e a vida dos meus entes queridos em nome de Jesus. Amarro qualquer ataque do inimigo contra nós e oro por um escudo de fé para nos cercar, desviando todas as flechas inflamadas. Livra-nos de todo o mal e guia-nos para longe da tentação. Senhor, abençoa-me com fé aumentada enquanto oro em espírito. Que a Tua paz, que supera todo entendimento, guarde meu coração e mente. Oro por sabedoria e revelação no meu conhecimento de Ti. Abre-me para os dons espirituais e dá-me o discernimento para usá-los para a Tua glória. Senhor, enquanto faço esta oração com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de Ti neste momento. Concordamos, levantando-nos uns pelos outros diante do Teu trono de graça. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a orar, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a nos render à Tua orientação em nossas vidas de oração. Ajuda-nos a crescer em maturidade espiritual e discernimento. Pai, capacita-nos a orar com ousadia e autoridade através do Teu Espírito Santo. Reclamamos a vitória sobre cada área de luta em nossas vidas, em nome de Jesus. Declaramos cura em nossos corpos, mentes e relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela Tua orientação diária.
Pedimos tua proteção sobre nossas famílias, empregos, lares e comunidades. Senhor, que o teu Espírito Santo nos preencha à medida que nos rendemos à tua liderança. Que nossas orações sejam eficazes e poderosas, trazendo glória ao teu nome. Agradecemos pelo privilégio de colaborar contigo através da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.